Boa tarde, pessoal do quinto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, viu, pessoal? Que é o mais importante. Nós fizemos as nossas avaliações, né? Isso, espero que todos tenham ido bem nas avaliações, né? Isso, logo vocês vão receber o resultado. E nós vamos agora iniciar a quarta unidade, tá certo? Do nosso livro. A nossa quarta unidade, a gente vai estudar nós vamos estudar o ser humano, certo? Vamos falar dos seres vivos, mas vamos falar especificamente dos seres humanos, dos nossos sistemas, do nosso corpo respiratório, digestório, excretor, todos eles, tá certo? E nós vamos iniciar hoje falando sobre o ser humano. O ser humano, ele sofreu durante o tempo, ele sofreu várias evoluções, várias modificações para chegar no que nós somos hoje, né? Isso, o ser humano, ele pertence à espécie chamada Homo sapiens, certo? Homo significa homem, né? E sapiens, pensar. Sapiência significa saber. Então, Homo sapiens é o homem que pensa. E foi esse fato de pensar que fez com que o homem se desenvolvesse. Existem 3 fatores importantes no desenvolvimento dos seres primitivos até chegar à espécie humana como ela é hoje, que é o desenvolvimento do cérebro, a capacidade da fala, né, que a gente fala, certo? E o desenvolvimento do polegar opositor, que ajuda a pegar as coisas, porque sem esse polegar aqui a gente não pega as coisas, tá certo? Então, o homem, ele vem sofrendo várias modificações durante a sua vida. O nosso corpo, ele funciona como uma máquina, onde nessa máquina tem vários sistemas que precisam estar funcionando bem para que a gente esteja saudável. Com isso, a gente precisa ter alguns cuidados com o nosso corpo, precisa respeitar os limites, porque nada em excesso é bom. Atividade física forçando demais não é bom, comer em excesso não é bom, dormir também não. Então a gente tem que fazer de tudo um pouco sem exagerar, tá certo? E devemos ter cuidados com o nosso corpo, como eu já disse, com a alimentação, com a atividade física, não utilizar medicamentos em excesso e nunca utilizar sem ser passado pelo médico, e também praticar atividades físicas, né? E higiene corporal com o nosso corpo, né? O nosso banho, o nosso cuidado com os dentes, com o cabelo, porque também ajuda muito, tá certo? Os seres humanos, eles passam as suas características de pai para filho a partir do DNA, ou seja, que o DNA é a parte do nosso corpo onde estão as nossas características genéticas, que é as características que vêm dos nossos pais, como a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura, certo? E essas características estão todas presentes no nosso DNA, e essas características genéticas, elas são estudadas pela genética, que é uma parte da biologia que estuda as características hereditárias, ou seja, características passadas de pai para filho. Hoje em dia nós já sabemos o que é o exame de DNA, e o exame de DNA ele serve para identificar a paternidade, para dizer se alguém é pai ou não daquela pessoa, é mãe ou não daquela pessoa. Esse exame pode ser feito através do sangue, do fio de cabelo, da excreção da saliva, certo? E ele serve também para identificar outras coisas, como algumas doenças geneticamente, que são transmitidas geneticamente, tá certo? Agora, para o ser humano chegar nesse up que ele chegou, nós temos que lembrar lá do começo. Tudo começa com quem? Com as células, certo? Então hoje nós vamos falar também, vamos começar a falar de células. As células, elas são a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Por que a menor? Porque a maioria das células não são vistas a olho nu. A gente precisa de um aparelho chamado microscópio para poder vê-las. Então por isso que ela é a menor unidade. Ela é estrutural porque ela forma todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo é formado por célula. E ela é funcional porque ela também faz com que as funções vitais, ou seja, importantes para nos manter vivos, funcionem, aconteçam, tá certo? Todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Então, os vírus, eles são acelulares, e por isso que alguns cientistas ainda não querem classificá-los como seres vivos, porque eles não são formados por células. Tirando os vírus, pessoal, todos os outros seres vivos são formados por células, tá certo? E aí a gente tem a classificação em unicelulares e pluricelulares.
Unicelulares são aqueles seres vivos que são formados por só por uma célula, certo? Quem são esses? Bactérias e protozoários, como a ameba, por exemplo, tá certo? E os pluricelulares são aqueles seres vivos que são formados por várias células. Exemplos: árvores, boi, gato, cachorro, peixe, seres humanos, certo? Nós, seres humanos, para vocês terem uma ideia, o nosso corpo ele é formado por mais de 65 trilhões de células. Então são muitas células que estão presentes no nosso corpo, desde o fiozinho de cabelo até o dedão do pé. Nós somos constituídos por células e essa magia dessas células é que faz eu estar aqui falando com vocês e vocês assistindo a minha aula, tá certo? As partes da célula. A célula ela é dividida em 3 partes fundamentais, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Todas as células vão ter essas 3 partes, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Existe uma diferença entre as células dos vegetais e as células dos animais. No livro de vocês, especificamente na página 183, vocês têm o desenho de uma célula vegetal e uma célula animal. O que vai diferenciar é que na célula vegetal eu vou ter parede celular, eu vou ter vacúolos e cloroplastos, que dentro deles estão as clorofilas que eles usam para fazer fotossíntese e produzir o seu próprio alimento, como a gente já falou em aulas anteriores. Mas todas as células vão ter sempre membrana plasmática, citoplasma e núcleo, que são as 3 partes fundamentais. Imagina um ovo, vou fazer uma analogia. No ovo, a membrana plasmática seria a casca. O citoplasma seria a clara do ovo e a gema seria o núcleo. A membrana plasmática, que é a de fora, tem a função de proteger a célula e de permitir a entrada e a saída de substâncias. Entra para a célula o que ela quer, o que ela precisa e sai o que ela não precisa mais. O citoplasma, que é o que fica, é aquela parte que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, no caso do ovo seria a clara, é uma região onde estão várias organelas, que são estruturas que são responsáveis para desempenhar funções vitais para a célula ficar viva. A gente vai falar sobre isso depois. E o núcleo o núcleo é o centro de comando da célula. No núcleo está presente o DNA, que como eu já disse, traz as características hereditárias passadas de pai para filho, e o núcleo também é responsável pela reprodução da célula e para comandar tudo o que acontece na célula, tá certo? As células podem ser, no livro de vocês, também na página 184, vocês vão ter exemplos de células epiteliais, nervosas, conjuntivas e musculares. Todas elas vistas ao microscópio. Então, as células, pessoal, elas são classificadas em macroscópicas e microscópicas. O que é isso? Macroscópica é uma coisa, é uma célula que eu posso ver a olho nu, sem precisar do microscópio. Exemplos: a gema do ovo é uma célula que você pode ver todos os dias, e o gomo da laranja. O que é o gomo da laranja? Dentro da laranja tem os pedaços, aí cada gomo tem um saquinho pequenininho que a gente chama de alvéolo. Cada alvéolo daquele é uma célula, tá certo? E as células microscópicas, como eu já falei, são aquelas que só podem ser vistas a um microscópio eletrônico, como as células da pele, as células do esôfago, do coração. E aí vocês têm no livro de vocês, na página que eu falei, 184, fotos de células vistas ao microscópio, tá certo? E a organização celular. O ser humano ele vai ser formado a partir do seguinte, a gente vai falar sobre isso posteriormente, mas agora vamos entender, isso é a organização funcional dos seres humanos. As células, elas vão se reunir para trabalharem juntas em determinada função, células iguais, e vão formar os tecidos. Estes tecidos se agrupam e formam os órgãos. Esses órgãos se agrupam e formam os sistemas. Esses sistemas formam o organismo, que é o ser humano. Então, na verdade, você aí que está assistindo e eu aqui que estou falando, somos um montão de sistemas juntos que formam um ser humano, certo? Por exemplo, as células do estômago, as células epiteliais, elas se unem, aí formam o tecido epitelial, esse tecido forma o órgão, que é o estômago, esse estômago está no sistema, que é o sistema digestório, e esse sistema digestório está dentro de você, que é o organismo que tem todos os outros sistemas. Tá certo, pessoal?
Então, o nosso conteúdo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Esse assunto, eu sou muito apaixonada por esse assunto, porque não tem coisa melhor do que a gente falar de nós mesmos, né? Então, nesse capítulo, nessa unidade 4, a gente vai falar muito sobre nós, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Vou colocar aqui as páginas do conteúdo e da atividade para vocês fazerem e mandarem para mim, tá certo, pessoal? Então, ó, o conteúdo inicial, nós vamos ter na página, as páginas 179 e 180. Aí aqui nós vamos ter uma atividade que vai estar nas páginas, vai estar na página, na verdade, 180, e as questões é de 1 a 5, tá bom? Aí nós vamos ter mais conteúdo nas páginas, certo? 182 a 185. Aí aqui nós vamos ter a atividade, opa, ela tá muito feia. Aqui nós vamos ter a atividade que vai ficar nas páginas 186 a 189, e as questões que vocês vão fazer é de 1 a 12. Então, ó, atividade nas páginas, na página 180, questão 1 a 5, e 186 a 189, questões 1 a 12. Façam todas as atividades bem direitinho e mandem para mim na sala de aula ou no meu PV pelo WhatsApp, tá bom? E qualquer dúvida é só chamar. Estou disponível de 1 às 5 para tirar qualquer dúvida. Tchau e um abraço.